Olá, hoje nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. É importante lembrar, esse capítulo 10 marca para a gente, traz para a gente a escolha e o envio dos 12, ok? Mas tem também um momento importante, né, que Jesus faz uma observação, às vezes, bastante surpreendente, que ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer espada. Vocês vão entender que demais. Tá, o que a gente precisa entender é o seguinte: todos esses episódios que nós estamos vendo acontecer em Mateus, eles acontecerão em Lucas e Marcos, cada um com uma visão um pouco diferente. Alguns às vezes com mais detalhe, outros com menos detalhes, tá bom? Mas o importante é lembrar que, como os evangelhos sinóticos, eles caminham juntos e eles têm uma similaridade nos fatos, na topografia, na geografia e nos acontecimentos, né? Eles têm essa certa semelhança. É claro que tem algumas diferenças, pequenas diferenças, mas é interessante lembrar que cada um tem um jeito de falar porque o destinatário é diferente. Mateus está falando muito próximo e para os judeus, Marcos está falando muito com os romanos, Lucas está falando muito com os gregos, então tem essas particularidades aí que são diferentes. Mas esses três evangelhos vocês vão ver os mesmos fatos acontecendo. Tanto é que quando a gente for ler Marcos, vocês vão perceber que tem muita coisa que você já escutou aqui em Mateus. Depois nós vamos ver em Lucas, você vai ver, opa, já escutei isso em Marcos e Mateus, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos hoje ver a escolha dos 12. Tanto, eu estou dizendo isso porque a escolha dos 12, ela vai colocando e apresentando uma ordem da escolha diferente em Marcos e Lucas. Por exemplo, os nomes que vão sendo colocados, eles vão sendo colocados pela ordem de importância. Para Mateus, essa ordem de importância se estabelece de uma forma. Para Marcos, essa ordem de importância se estabelece de outra forma. E para Lucas também de outra forma. Então, né, de repente, para Mateus, esse apóstolo é mais importante, então ele vem denominado primeiro. Para Lucas, de repente, outro é mais importante, vem denominado primeiro ali. Então, por isso, a ordem acompanha justamente a importância que o evangelista dá para aquele apóstolo, tá bom? Vamos lá, dá um like no vídeo, ok? Compartilha esse vídeo, convida quem você conhece na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade, nos seus amigos, fala assim, vamos ler a Bíblia, isso, vamos ler a Bíblia. Sabe que tem gente que está fazendo assim, tem gente que está pegando a Bíblia, fazendo assim, está lendo o Novo Testamento junto com o Antigo Testamento já também, né? É importante ler a Bíblia. Eu sempre recomendo, como é que a gente lê a Bíblia? Do começo, vamos começar lá do começo, né? Do começo de Gênesis, e a minha proposta é ir com você até Apocalipse. Tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 10. Lembra, né? Jesus escolhe os 12 e Jesus envia, né, os 12, né? E tem também um momento de falar, ó, vocês vão estar no meio do povo como ovelha no meio de lobos. Vamos lá, tudo. A escolha dos 12, ele tem correspondente em Marcos e Lucas também, viu, gente? Como eu disse para você. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria,
e diante as ovelhas que se perderam na casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, de graças dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receber e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra do que com essa cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais do que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamarem de Belzebul, o pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. Que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vende 2 passarinhos por um asse? Asse é uma moeda. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos dos homens serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo,
receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Muito bem, Jesus continua trazendo um monte de ensinamentos, mas o central desse capítulo 10, eu poderia dizer para vocês, que é justamente a escolha dos 12 discípulos, que são agora tratados de apóstolos. Ah, isso é importante mesmo, né? Vou te explicar daqui a pouco, né? Por quê? Porque é o seguinte, Jesus tinha discípulos, ou seja, pessoas que o seguiam, discípulos, né? Como se fosse alunos de um mestre, pessoas que seguiam o seu pensamento. Mas agora, aqui é dado um passo importante. Ele escolhe 12, não simplesmente para ser seus discípulos, para seguir os seus pensamentos, mas para serem apóstolos, ou seja, enviados por ele. Vamos começar aqui, no versículo 1, Jesus fala, acontece o seguinte: Jesus reuniu seus 12 discípulos, então eles eram discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo mal e toda enfermidade. Jesus pegou aqueles, dos seus discípulos ele pegou 12, deu para eles o poder de expulsar espíritos imundos e curar todo mal, ou seja, deu para eles o poder que Jesus tinha. Quem é que expulsava os espíritos imundos? Quem é que curava todo mal? Jesus. Muito bem, Jesus então vai chamá-los de, eis os nomes dos 12 apóstolos. Muito bem, aí que vem a diferença. A palavra apóstolo significa enviado. Enviado. Então agora, Jesus pega 12 dos seus discípulos e transforma esses 12 em enviados seus. Esses enviados, eles teriam o mesmo poder de Jesus, de expulsar espíritos imundos e de curar as doenças. Muito bem. E olha que interessante, essa é a compreensão que está nesse capítulo todo e na Bíblia. Aqueles que receberem os apóstolos, aqueles que receberam os apóstolos, estão recebendo aquele que enviou. Essa é uma compreensão muito interessante, né? É muito interessante isso. A gente não pode perder essa perspectiva. O enviado é igual a quem envia. O enviado é igual a quem envia. Então Jesus enviou os apóstolos. Eles são enviados. Esses enviados são igual àquele que enviou. Quem enviou? Jesus. Então eles são como Jesus. Cura, ressuscita os mortos, tudo isso. Esta compreensão é importante porque nós vemos uma coisa. Quem enviou Jesus? O Pai. Então, se o enviado é quem o enviou, quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quem recebe os apóstolos, recebe Jesus. Olha aí que importante. Tá bom? Tá bom? Então, Jesus enviou esses 12 que passaram a ser chamados de apóstolos. Muito bem, você vê aqui a ordem, como eu disse para você, que Mateus coloca dos apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Isso aqui é importante você lembrar, porque para as comunidades que nasciam, Simão, o Pedro, é o mais importante. Por quê? Porque ele é o chefe daquela igreja que nascia. Então, ele é colocado em primeiro. Depois vem André e depois seu irmão Tiago. Então, esse trio, você sabe que esse trio é um trio muito importante. Tanto é Pedro, Tiago e João. Né? Pedro, Tiago e João. Lembra que quem sobe o Monte Tabor
Pedro, Tiago e João. Volta e meia fala Pedro, Tiago e João. Então, esse trio Pedro, Tiago e João, ele é muito importante. Então, Mateus coloca eles em primeiro lugar. Simão, chamado Pedro, depois André, depois seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí aqui, no Evangelho de Mateus, lembra que o Mateus é o publicano é o cobrador de impostos. Então, aquele Mateus lá que chamava Levi, ele é o Mateus publicano, Mateus cobrador de impostos. Tiago, que é o filho de Alfeu, né, que tem um parentesco com Jesus, e Tadeu. Mateus chama o Judas Tadeu de Tadeu, não chama ele de Judas Tadeu, chama ele de Tadeu, vou te explicar daqui a pouco. E mais o Simão, que é um cananeu, né, e Judas Iscariotes, vou explicar, que foi o traidor. Então são os 12. São os 12, muito bem. No versículo 3, como eu disse para você, o Evangelho de Mateus chama Judas Tadeu de Tadeu. Não chama ele de Judas Tadeu. Por que nós chamamos ele de Judas Tadeu? Porque o Tadeu, ou Judas Tadeu, ele é chamado por Mateus também de Lebeu. Lebeu. Depois, Marcos chama esse mesmo Lebeu de Tadeu. E depois o Lucas chama esse mesmo Tadeu e Lebeu de Judas. Olha que interessante, Judas, filho de Tiago. Então, na verdade, nós temos aí, olha aí, quando o Evangelho de Mateus trata do Lebeu, diz assim, Lebeu cognominado Tadeu. Aí o Marcos chama ele de Tadeu e o Lucas chama ele de Judas. Então, na verdade, o Judas Tadeu, ele é conhecido entre os apóstolos com praticamente 3 nomes: Lebeu, Tadeu e Judas. E nós chamamos ele de Judas Tadeu justamente para diferenciar do Judas Iscariotes, ok? Mas é sempre um único apóstolo. Vamos lá. Versículo 4. Aqui fala de Simão. Não o Simão, não é o Pedro. Simão, o cananeu. Muito bem. Na minha Bíblia traduz por cananeu. Mas no original é Simão o Zelota. Simão o Zelota. Né? Depois foi traduzido por cananeu, mas é Simão o Zelota, que não é o Simão o Pedro. O que é o Simão o Zelota? Quem que são os zelotas, gente? Talvez na sua Bíblia esteja escrito Simão o Zelota. Na minha Bíblia está escrito Simão o Cananeu, mas no original é Simão o Zelota. Quem que são os zelotas? Os zelotas eram um grupo religioso nacionalista que se opunha, mas se opunha com violência à dominação romana. E olha que interessante, esse tal Simão aqui, provavelmente, ele tinha participado desse grupo de zelotas. Provavelmente, como Judas também, Judas traidor também. Então, esse Simão, o Zelota, ou o Simão o Cananeu, ele provavelmente tinha já participado de um grupo de zelotas, que eram pessoas meio revolucionárias, meio, como que chama isso? Meio uma milícia aí, religiosa, muito religiosa, nacionalista, que não aceitava a dominação romana. Então eles eram meio uns guerrilheiros aí, uns guerrilheiros que usavam de violência contra a dominação romana. Esse Simão provavelmente participava e o Judas Iscariotes também participava desse grupo, tá bom? Logo depois eu vou falar para você, porque olha aqui, ó. Simão o Zelota, ou o Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor.
Judas Iscariotes, a palavra Iscariotes, os estudiosos têm duas versões para isso. Talvez ele fosse originário da cidade de Queriot. Queriot é uma aldeia que fica no sul da Palestina. Então, há uma corrente de estudos que diz que o termo Iscariotes é originário de Queriot. Então eles dizem, o Judas, o traidor, ele é lá dessa aldeia de Queriot, lá do sul da Palestina. Mas outro grupo de estudiosos diz que a palavra sicários é o equivalente a zelota, que eu te expliquei. Zelota. Provavelmente, Judas também era um zelota, que participava desse grupo aí revolucionário de guerrilheiros, que eram violentos, que não aceitavam a dominação romana. E esta explicação é mais plausível. Por quê? Porque Judas, quando percebeu que Jesus não estava ali para dominar, não estava ali para libertar do jugo romano, quando Judas percebeu que o objetivo de Jesus não era um reino terreno, Jesus diz, meu reino não é deste mundo, Judas então se frustra, porque na cabeça de Judas, que era um zelota, ele queria o quê? Que arrasar os romanos e dominar de novo, né, o reino, restabelecer o reino de Davi. Quando ele percebe que não é isso que Jesus quer, ele traz Jesus. Então Judas provavelmente é um zelota, e a palavra Iscariotes vem de sicários, que é o equivalente a zelota. Tá bom? Muito bem. No versículo 5, Jesus dá as instruções de como os apóstolos devem fazer. E ele diz assim, esses são os 12 de novo aqui. 12 por quê, gente? É isso que eu queria explicar. 12 porque é um número simbólico que representa as 12 tribos de Israel, representa todo o povo de Deus. Tá bom? Vamos lá. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções. Não ireis aos meios dos gentios, nem entrareis na Samaria. Muito bem. Jesus, a gente fala, mas por que Jesus agora faz acepção de pessoas? Não. Porque, na verdade, os apóstolos são enviados para todas as gentes. Mas, em primeiro lugar, será enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que se perderam da casa de Israel. Então, como Jesus viu que este povo se desviou completamente daquilo que Deus queria, então Jesus fala, primeiro, vamos arrumar a casa? Vamos arrumar a nossa casa? Depois nós vamos para a casa dos outros. Por isso Jesus fala assim, não vá aos gentios agora não. E nem vá a Samaria. Lembra da Samaria? Muito bem. Os samaritanos, gente, lembra? Samaritanos? Desde a queda da Samaria que aconteceu quando? 721, lembra? Lembra que a queda da Samaria aconteceu porque eles foram dominados pelo Império Assírio? Muito bem. Foram deportados. Desde aquela época, o povo da Samaria tornou-se um povo miscigenado. Por quê? Muita gente foi para Samaria, voltou, então misturou, ficou miscigenado demais. E não só a questão da raça, da religião também. Eles acabaram fazendo um próprio templo. Eles tinham um templo lá no Monte Garizim. Eles tinham um templo, nossa. Então, eles fizeram um templo para ele. Eles tinham um modo próprio de ter a sua religião, de celebrar a sua religião. Então, esse pessoal ficou mal visto pelos judeus. Por isso eles eram desprezados pelos judeus. Por isso tinha essa rivalidade entre samaritanos e judeus. Ora, a prescrição é que houvesse um templo só, em Jerusalém. Eles se meteram a fazer um templo no Monte Garizim para eles.
A prescrição era que houvesse somente um lugar de sacrifício. Eles lá naquele templo do Monte Garizim, eles faziam sacrifício. Então eles ficaram meio mal vistos. Então por isso que Jesus fala, gente, vamos primeiro arrumar a nossa casa. Vamos primeiro aos judeus, as ovelhas que se perderam, e depois nós vamos para todo mundo. Tá, vamos lá. No versículo 14, aquela recomendação, vai, entre nas cidades, e nas cidades você entra, faça a saudação com a paz. Todo judeu, quando encontra com outro, faz uma saudação de paz. Shalom. Shalom significa a paz. Isso é normal, isso é costume de todo judeu. Quando ele chega, ele diz Shalom, ou seja, paz. Assim como o muçulmano fala Salam Aleikum, que é a paz esteja com você. Shalom, a paz esteja com você. Tá bom? Então, essa saudação que já era comum entre os judeus, Jesus manda fazer em todas as casas, em todos os lugares que forem. Mas Jesus fala uma coisa seguinte, o enviado não é aquele que é equivalente ao que enviou? Então, Jesus está falando, eu estou enviando vocês. Se eles não quiserem vocês, eles não estão querendo a mim. E se isso acontecer, bata o pó dos seus pés. Se não vos receber e não ouvir vossas palavras quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir até mesmo o pó dos vossos pés. Esse gesto era um gesto conhecido. Sacudir o pé era um gesto de ruptura, muito conhecido no mundo antigo. Então não é uma novidade isso, né? Então quando você queria dizer, estou rompendo com você, você saía da casa e fala, não estou levando o pó da sua casa. Era um gesto de ruptura, era um gesto conhecido, né? Não é novidade, não. Então Jesus fala o seguinte, se você está me levando, porque o enviado leva aquele que enviou, é equivalente ao que enviou, se essa casa não me quiser, você rompa com essa casa. Então use um gesto de ruptura. O gesto de ruptura é bater o pé, tá bom? Bater o pé. Muito bem. No versículo 29, tem uma coisa interessante, que Jesus fala assim, não se vendem 2 passarinhos por um asse? Asse, na verdade, é a moeda menos valiosa dos romanos, é a menor das moedas dos romanos, né? Então, veja só, não se vende 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Jesus está querendo dizer o que aqui? Está querendo dizer que os discípulos não morrerão pelo Evangelho se Deus não quiser. Então não tenha medo. Tudo que vai acontecer por vontade de Deus. Então não tenha medo. Vocês não vão morrer pelo Evangelho sem que Deus queira isso. Então confia. Por isso que falou assim, então não tem mais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Então não tenha medo, nada vai acontecer com vocês se Deus não quiser, tá bom? Muito bem. No versículo 32 nós temos aqui, né, algo interessante. Leia comigo. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Tá. O testemunho, esse testemunho aqui, gente, na verdade, é o testemunho que chega ao último ponto, ao derramamento de sangue. E aí, os teólogos veem isso aqui, que é essa união, né, ao próprio destino, do nosso destino ao destino de Cristo. Ou seja, Cristo dará seu testemunho derramando o seu sangue na cruz por nós. Se eu der testemunho de Cristo, esse meu testemunho será unido ao testemunho de Cristo na cruz. Ou seja, é o testemunho que chega ao derramamento de sangue do próprio Deus. Se eu testemunhar o meu Deus, se eu testemunhar Jesus, eu estarei unindo o meu testemunho ao testemunho dele na cruz, que derramou seu sangue por mim. Uma coisa profunda isso aqui,
profunda. Tá bom? No versículo 37, né? Jesus tem um exagero aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Muito bem. Interessante isso aqui, porque Jesus faz uma advertência de que os laços da família, embora sejam importantes e legítimos, eles podem até se tornar um empecilho para quem quer seguir Jesus. Então Jesus falou, gente, ó, eu estou chamando vocês 12 aqui, mas é o seguinte, é importante que vocês tenham família, é importante que vocês tenham seu pai, sua mãe, seus irmãos, aquela coisa toda, mas a proposta que eu estou fazendo para vocês não pode ser atrapalhada de repente pela família. Quer? Então tem que me amar mais do que a da própria família. Ah, mas não, é importante amar a família, é importante os laços familiares e tal, mas esta missão de ser apóstolo, ela é tão importante, que ela não pode ser atrapalhada pela família. Tudo bem? E eles são advertidos a isso. E no versículo... meu Deus do céu. No versículo 40, nós voltamos àquela compreensão básica. O enviado é igual a quem envia. Jesus enviou os apóstolos são igual a Jesus. Deus enviou Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Então, olha aqui, ó, que Jesus fala: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que interessante isso. Quem receber os apóstolos, está recebendo Jesus. E se estiver recebendo Jesus, está recebendo aquele que enviou Jesus. Está recebendo o próprio Pai que enviou Jesus. Isso é muito importante, porque isso aqui é a grande novidade do próprio Filho de Deus que está no nosso meio. Ninguém tinha falado assim. Nenhum rabino tinha falado assim. Nenhum mestre tinha falado assim. Quem receber vocês como meus apóstolos, como meus enviados, está recebendo a mim próprio. E recebendo a mim próprio, está recebendo Deus, Pai, que me enviou. Et crucem Domini fugit partis adversi, vite teleo de tribiuda radix Davide. Aleluia.